Olá pessoal, eu sou Luiz Fernando Caldeira e estou de volta com o segundo episódio do programa Super Dicas, voltado para o concurso do Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro, o TRRJ. No programa de hoje, vamos falar sobre a disciplina de Direito Eleitoral, que certamente terá uma grande quantidade de questões na prova para técnico judiciário da área administrativa do TRRJ. Para orientar os estudos dos candidatos na disciplina de Direito Eleitoral, eu trago aqui ao Super Dicas uma das divas da Degrau Cultural. Eu estou falando da professora Deise Aracaki. Tudo bem, Deise? Como é que você está? Oi, Luiz. Oi, gente. Agradeço aqui o convite, a presença. Espero aí contribuir, né, nos seus estudos, com dicas e orientar aí. Obrigada pelo convite, Luiz. Muito obrigada. Você é sempre muito bem-vindo aqui no Super Dicas. Também é uma das nossas figurinhas carimbadas, está sempre aqui comigo, conversando, orientando o estudo dos candidatos. Mas, pessoal, antes de começar aqui meu bate-papo com a professora Deise, eu quero informar que a Degrau Cultural está com turmas abertas para quem quer estudar para técnico judiciário do TRE. Para você obter as informações necessárias para você garantir a sua vaga, ligue para 21 39 70 10 15 ou então acesse o site degraucultural.com.br. Também já vou pedindo para você se inscrever aqui no canal da Degrau Cultural no YouTube, caso você ainda não seja um inscrito, e não esquecer de deixar aquele like, né, Deise? Caso goste dessa entrevista, né? Porque isso aí fortalece o nosso canal e faz com que esse vídeo possa chegar aí a mais pessoas. Vamos então agora conversar com a professora Deise, que vai orientar aí o estudo dos candidatos nessa disciplina tão importante, né, que é o direito eleitoral, obviamente, para o TRE, né? Então a gente imagina que essa matéria vai ter aí uma grande representatividade na prova. Deise, antes da gente falar, você entrar naquelas dicas específicas do que estudar, do que efetivamente você acredita que vai cair na prova, de fazer aquela análise da banca, que é o Sebrasp, né? Eu queria que você primeiro fizesse uma avaliação do conteúdo programático de direito eleitoral do técnico judiciário da área administrativa, que é o cargo que exige nível superior em qualquer área, né? Temos alguma surpresa nesse programa? Ou está tudo dentro do previsto? Está tudo dentro do que você já imaginava? Fala um pouquinho para a gente. Bom, o programa ele está dentro do previsto, mas comparando o concurso anterior, nós tivemos uma redução substancial dentro do conteúdo programático, né? Eu não sei se por conta disso é porque saiu do conhecimentos específicos e foi para o básico. Nós tivemos uma redução considerável, principalmente naquilo que trata da lei das inelegibilidades, que é uma lei que também foi ponto da última reforma, né, discutido aí, mas que não passou no Senado. Então isso acho que favoreceu o candidato e também não houve surpresa, porque a lei 14.456, que trata do nível superior, né, para o técnico, né, então não houve nenhuma surpresa do edital exigir para o técnico nível superior, mas o conteúdo de direito eleitoral para analista continua um pouquinho mais completo, mais principalmente para o analista judiciário sem especialidade, mas para o técnico dentro daquilo do esperado, né? Sempre com redução, somente. Foi esperado, foi esperado. De certa forma, bom para o candidato, né? Menos conteúdo para estudar. Menos conteúdo para estudar, com certeza. O professor Glauco, que esteve aqui comigo também, ele falou que houve uma redução também do conteúdo de direito administrativo. Então, o direito eleitoral acompanhou também essa redução, o que, de certa forma, facilita aí a vida do candidato. Mas, com certeza. Deise, por mais que tenha sido reduzido, né, o conteúdo, né, é uma disciplina que as pessoas não costumam estudar para concurso público, né? Só estuda direito eleitoral efetivamente para um concurso focado para os TREs. Então, assim, qual é a melhor forma de estudar direito eleitoral para quem está começando esse estudo agora ou para quem iniciou esse estudo há muito pouco tempo, né? Está aí estudando aí 1 mês, 2 meses, 3 meses. Bom. Como estudar o direito eleitoral de forma efetiva? Depois eu quero que você explique como estudar o direito eleitoral para quem já está estudando há bastante tempo para esse concurso TRE. Primeiro, para quem nunca viu a disciplina, nunca estudou ou conhece ou está pegando a disciplina agora, pela primeira vez. Vamos lá. Para quem está começando agora os estudos, vai começar os estudos lendo o artigo 14 a 17 da Constituição Federal. Por quê?
Porque o direito eleitoral, óbvio, é filho direto da Constituição. Os direitos políticos estão previstos, né, na nossa Constituição Federal, e o direito eleitoral ele vai executar, vai complementar aquilo que está na Constituição. Então, para quem está começando agora, fazer a leitura, anota aí, dos artigos 14 e 17 é fundamental. Tá? Nós temos aí, apesar do Código Eleitoral ele ser do ano de 65, ele não é revogado pela Constituição, mas é óbvio que vai ter as suas incompatibilidades. E isso você só consegue ver dentro do estudo do direito eleitoral depois que fez aquela leitura bacana do Constitucional. Né? Ah, mas professora, então você está dizendo que eu tenho que começar pelo Constitucional para estudar direito eleitoral? É isso? É. Para quem já está começando agora. Não adianta pegar o direito eleitoral se não estudar o direito constitucional primeiro. Essa é a dica. Para quem já está aí, né, calejado, que já vem estudando, que está fazendo a sua preparação, né, pro concurso, né, o que a gente tem? Você vai prestar atenção que a banca hoje veio na literalidade da lei, veio espancando o Código Eleitoral, ela abre a ementa com o Código Eleitoral, mas você que já está estudando, já sabe onde você afasta o Código Eleitoral e aplica a Constituição. Hoje, com a abertura do edital, veio o formato das questões para você, que é o certo e o errado. Então, para quem já está aí na estrada, é fazer o quê? Resoluções das questões do SEBRASP no formato certo e errado. Por quê, Luiz? Porque a banca ela é repetitiva. Ela tem os temas que são queridinhos dela. Então, para aquele que já está estudando direito eleitoral, já está na reta final, já estão dando sprint, é resolução de questões. E para quem está começando, é evidente, sempre começar pelo direito constitucional, até para você poder saber assim, dentro da estrutura da prova, ele diz para você, direito constitucional, direito eleitoral, e aí para você não errar. Tá? Fica a dica. Deise, para esse pessoal ainda que está começando agora a estudar para o concurso, né, que vai ter que primeiro ganhar uma basezinha de direito constitucional para focar no direito eleitoral, em que momento que entra ali a resolução de exercícios? Depois de você já ter maturado bem o direito constitucional e alguns tópicos do direito eleitoral, como é que funciona? Em que momento que encaixa o exercício? O exercício. Teoria? Porque o que acontece? Depois que você fizer o aluno, o candidato, ele vai perceber, né, que em alguns momentos o direito eleitoral ele vai confrontar com a Constituição. Até porque o Código Eleitoral ele é de 65, então a gente usa o termo não foi recepcionado a título ilustrativo, Luiz. Por exemplo, o Código Eleitoral trata deficiente como inválido, né? E hoje a gente já sabe que o Estatuto de Deficiente não trata assim, trata a pessoa com deficiência com capacidade. Então, depois que você lê o Código a Constituição e confronta com o Código Eleitoral, que eu falo isso muito nas nossas aulas presenciais, né? Você consegue ver onde houve a recepção da Constituição e onde não houve. E você fica, por exemplo, às vezes a SEBRASP pergunta, de acordo com o Código Eleitoral. Então, muito embora você, sobre aquele tema, você vai ter a aplicação da norma constitucional, porque é uma norma hierarquicamente superior, mas quando a banca delimita pelo Código Eleitoral, ainda que não recepcionada, você tem que responder de acordo com o Código Eleitoral. E isso vai te dar maturidade, né, nos seus estudos a partir do momento que você começa a resolver as questões. Então, em que momento é ideal você resolver? Né? É quando você encerrar a leitura do artigo 14 ao 17, que apesar de... Aí você fala, poxa, mas é muito pouquinho. Não é, né? Porque ele tem bastante parágrafos, ele pega uma amplitude. Fazer a leitura do Código Eleitoral, aí sim,
você já pode começar a responder as questões, sempre lembrando das legislações específicas, né? Nós temos, por exemplo, estatisticamente, a CESP, ela trata do alistamento eleitoral, maior quantidade de questões, só para você ter ideia, nesses últimos 10 anos, nós temos 192 questões de alistamento, que é tratado especificamente na Constituição e não no Código Eleitoral, pela sua não recepção. Então, começa, assim, a iniciar a resolução de questões depois da leitura do Código Eleitoral com a Constituição, sem dúvida. Não faz antes, senão vai embolar. Entendeu? Vai embolar. Então, Deise. Você já levantou uma bola, que eu ia levantar aqui, que uma das novidades desse concurso é que aqueles conteúdos, né, que eram de conhecimentos específicos nos concursos do TRE, de concurso de tribunal, dessa vez eles são conhecimentos básicos. E aqueles que são conhecimentos básicos, dessa vez são conhecimentos específicos, exceto português, que continua sendo conhecimento básico. Ou seja, direito eleitoral hoje faz parte do conteúdo de conhecimentos básicos e não de conhecimentos específicos. Para você, isso te surpreendeu? Para mim, eu achei bem surpreendente. Eu não esperava isso. O que você achou? Eu não esperava pela questão dos pesos, né? Os conhecimentos básicos hoje você tem um peso menor do que os conhecimentos específicos e o raciocínio lógico é se você vai trabalhar num tribunal eleitoral é que o direito eleitoral viesse acompanhando o peso 2. Isso não aconteceu, né? E a coisa assim que me chama muita atenção, além da questão dos pesos, é a importância do conteúdo, né? Que era específico e hoje está em básico, ele atinge hoje 20% da prova, né? Então você tem o direito eleitoral acompanhado com os demais direitos somados a 20% da prova e você veio o conhecimento específico, a contrário senso, com maior quantidade de questões e ainda com peso 2. Isso realmente me surpreendeu, né? Mas qual é a atenção que eu acho que o candidato tem que ter? Né? Se o conhecimento básico hoje, onde está inserido o direito eleitoral, nós temos 20% da prova, do total de 50 questões, o candidato tem que saber que dentro do grupo de conhecimentos básicos, ele tem que ter no mínimo 10 questões de acerto para ter aprovado. Não adianta gabaritar tudo de específicos, né? Achar, poxa, me dei bem, né? Não tem que estudar tanto direito. E não prestar atenção na pontuação mínima dos 10 pontos, apesar do peso 1. Né? Então, eu acho que isso é importante. Então, você tem que saber que dentro do conhecimento básico, você tem que fazer 10 questões de 50, dentro do conhecimentos específicos, 55, né? Aí, de 70 questões. Fique atento a isso para que você aí não tenha um bom desempenho nas específicas, deixe conhecimento básico para trás, e aí, mesmo você tendo uma pontuação muito alta, você não vai conseguir a sua aprovação. Tá? Realmente me surpreendeu, achei que direito eleitoral realmente viria até pela natureza do tribunal, né, Luiz? Exatamente, então, exatamente pela natureza. Pela natureza, né? Mas realmente foi bastante estranho. Ainda assim, Deise, eu quero acreditar que direito eleitoral deve ser uma das disciplinas com maior número de questões na prova, embora com peso 1. Você também acha que isso, por exemplo, assim, conhecimentos básicos, nós temos português, direito eleitoral, direito administrativo e constitucional. Isso. Você está imaginando o quê? 15 de português, 15 de direito eleitoral, 10 de administrativo e 10 de constitucional? Para mim, eu estou imaginando. Eu compartilho esse seu entendimento, até porque maior número de questões de eleitoral, lógico que você está falando TSE, não tem como ser, mas e essa redução do constitucional, você tem que ficar atento, porque ela não é uma redução verdadeira. Por quê? Porque para você estudar direito eleitoral, você tem que ter uma preparação em constitucional. Não tem como você desmembrar. Os dois direitos estão juntos, né? Eles estão bem unidos. Então, são 15 questões de eleitoral, mas eu tenho que dar atenção também para as 10 questões de constitucional, que é essa média que eu concordo com você, com certeza.
E né? aí eu te pergunto o seguinte, a gente sabe que o Sebrasp, né, para a gente que já está aí no mercado há mais tempo, Isso. né, a gente sabe que o Sebrasp costuma trabalhar com a interdisciplinaridade. Isso. Você acredita que ele deva fazer, para aumentar até mesmo as questões de direito eleitoral, ele Isso. possa mesclar questões de direito eleitoral e constitucional juntos? Constitucional, com certeza. Eu também, eu acho que a sua colocação está perfeita, até porque, né, o direito eleitoral, né, na verdade, ele complementa o que está na Constituição, né, dentro desses artigos, até 14 e 17, então eu acredito que vem mesmo. Apesar que a gente sabe que a banca CESP não é uma banca interpretativa, não é uma banca que vai contar um casinho para você, como é a Fundação Getúlio Vargas, ela trabalha com a literalidade da lei, isso tem que ter muita atenção. Então, para quem estuda, ter a legislação debaixo do braço tem que ter, não é, eu quero ter, não, tem que, não é facultatividade, tem que ler a lei, né? Principalmente com a questão da eu acredito que o direito eleitoral venha mesclado com o constitucional, com certeza. Agora, né? Você está falando que o Sebrasp não trabalha mais letra de lei em direito eleitoral. Direito eleitoral, isso. Doutrina, jurisprudências. Também. Súmulas, as súmulas, lógico, né? A primeira fonte do direito eleitoral, sem dúvida, é a Constituição, o Código Eleitoral, mas nós temos umas leis específicas que estão sendo exigidas nesse edital. É a Lei de Partidos Políticos, da 9.096, a Lei Própria das Eleições, que é a 9.504 de 97, e a Resolução 23.659, que é a que trata de alistamento. E por que dessa legislação específica? Porque o alistamento é aquele que o técnico, né, o cargo para o qual você está sonhando, alcançando, é o que realmente vai ser seu instrumento de trabalho. Então, eu acredito que venha com esse tema, sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida. Tá? Agora, a gente pode dizer o quê? Que a prova é o quê? Mais 80% focado em letra de lei, 20% Sim. de súmulas, jurisprudências e doutrinas? Porque casos, quando ele conta, ele exige a interpretação, é quando a CESP vem naquelas seis alternativas. Ela veio certo e errado, então ela é mais incisiva. Lembrando, gente, que fica a dica aí, que no caso da CESP, toda vez que uma alternativa vem incompleta, né, ela vem faltando algum tipo de informação, geralmente ela está errada, né? Então você se atente. As súmulas do TSE, óbvio, que vão ser exigidas dentro da prova, junto com as súmulas vinculantes do Supremo. A parte doutrinária, eu acredito que não venha com tanta força, porque o edital, ele está muito concentrado na legislação específica de direito eleitoral. Então, muita atenção para a letra de lei, muita atenção para a jurisprudência, ligado mais à parte sumular, né, do TSE. Tem mais alguma característica do Sebrasp que você quer destacar em relação a tipo de prova de direito eleitoral? É uma banca que ela tenta trabalhar com pegadinha, ela faz texto grande, texto curtinho. Não. Como é que é? Geralmente ela pode vir contando uma situação hipotética e pedindo para você analisar os itens depois, né? Tipo assim, conta uma história e depois ele vai dando vários itens sobre aquela situação hipotética, tá? Mas quando você pega e faz a análise estatística da banca, por quê, Luiz? O último concurso do TRE, que foi em 2017, né? Foi antes da mini reforma eleitoral, né? Nós tivemos uma mini reforma eleitoral no ano de 2021 e você analisando a estatística, ela está concentrada em 3 temas. O primeiro tema é o alistamento eleitoral, que é a legislação específica, que é a resolução 23.659, ela é a campeã de questões, então ela vem na literalidade do texto da resolução, acabou. Ela pede realmente a resolução. Depois, o top 2, nós temos a organização da justiça eleitoral, e aí a gente tem que sinalizar por quê? Porque a organização da justiça eleitoral está na Constituição, e o Código Eleitoral, ele complementa a parte de juntas, mas a estrutura inicial está dentro do direito constitucional, e aí ela vem com 119 questões, você vê
nos últimos 10 anos é uma considerável número de questões, e a número 3 é a Lei das Eleições, que é a 9.504 de 97, da mini-reforma eleitoral, que não foi aplicado e nem exigido para nenhum concurso do TRE. Então, eu acho que vem, essa lei, eu acho que é da mini-reforma, eu acho que ela vem com força, por quê? Porque ela trata da propaganda eleitoral na internet. Nós tivemos uma resolução do TSE para as eleições municipais, já falando da inteligência artificial. Então, acho que é a adequação da lei eleitoral às mídias sociais, às redes sociais. Então, eu acho que ler a lei das eleições, no que trata da propaganda eleitoral, é uma grande aposta também, tá, Luiz? Eu acho que sim, seria esses tópicos aí. Você citou esses 3 grandes tópicos, né? Alistamento, né? Justiça, organização da justiça eleitoral e a lei das eleições. E a lei das eleições. Esses 3 tópicos você acredita que a prova vai vir abordando com mais quantidade. Com mais quantidade. Quais outros assuntos também é interessante o candidato ficar atento, porque muito provavelmente pode pintar alguma questão. O que você pode destacar aí de mais interessante? A lei dos partidos políticos, né? Porque tem um tópico dentro da Lei 9.096, que é um tópico relativamente novo, que trata das federações dos partidos políticos. Nós já tivemos questões do SEBRASP recentemente, agora no ano de 2023, que trata da questão dos partidos políticos, né? Mas não vem no certo e errado, né? Para quem quer fazer aí como treino, né? A gente tem aí as eleições para juiz substituto, que teve alguma coisa, para concurso do Ministério Público também tivemos perguntando sobre partidos políticos recentemente. Então, na estatística, nós temos o alistamento, organização de justiça e eleições. E em provas aplicadas em 2023, nós temos a Lei 9.096 de partidos políticos, que eu acredito que também pode ser exigido na prova, tá? Eu acredito sim. Tá? A última prova foi de 2017, ou seja, sim, antes da mini-reforma eleitoral. Da mini-reforma. Foi também da banca Instituto Consulplan, né? Agora é SEBRASP. Não vale a pena refazer as questões dessa prova, né? Esquece não isso, vale. Né? Isso, Luiz. Esquece, até porque, como a gente já comentou, em 2021 teve a mini-reforma, então você já tem as questões que estão ultrapassadas sobre esse tema, até porque lá em 2017 a gente nem pensava nas redes sociais como nós temos hoje, né? A questão do impulsionamento do conteúdo e tal. Então, assim, corrigir a prova anterior de uma outra branca, eu sugiro que você corrija a prova da CESP de 2023 com foco nesses temas aí que nós pontuamos já. Né? Eu não acho necessário. Você acabou de falar de redes sociais e tal, tudo mais. Eu estou lembrando que não é da sua disciplina, mas vai ter redação para técnico. Né? Isso. E aí, você falou em redes sociais, a gente está falando de direito eleitoral. Eu não duvido nada, talvez você possa até concordar com isso ou não, mas que talvez um tema que ficou muito em voga nas últimas eleições foi as fake news, né? Isso. Aí, eu não sei se de repente pode ser o tema da redação, essa questão de direito eleitoral, fake news e redes sociais. Você acha que o direito eleitoral ali, ter um bom conhecimento do direito eleitoral pode ser também ajudar na hora de fazer a redação, porque se eles quiserem criar essa relação, o direito eleitoral, você tem um conhecimento do direito eleitoral para você argumentar como na redação é muito importante, né? Sim, com certeza. Nós tivemos aí a questão da utilização da inteligência artificial, né? Por exemplo, que você sabe que cria, né, Luiz? Hoje a inteligência artificial está em tudo, né? Você está em carro, você está em site de busca, está presente em toda a sua vida, né? Então, acho que essa regulamentação, a regulamentação agora das eleições municipais vale uma leitura, porque ela trata, né, da inteligência artificial, trata da vedação da trucagem, a trucagem é a montagem, né, de notícias que vai dar outra conotação, né? Nós vemos a dificuldade da regulamentação da internet, eu acredito sim, concordo com você, que pode ser um bom tema, e repito, leiam a Lei 9.504, que é a que trata das propagandas eleitorais também.
tá? Bem legal. Deise, para a gente aqui encerrar o nosso bate-papo, eu queria que você deixasse aí as suas dicas finais, as suas orientações finais, para que os futuros candidatos do concurso TRE possam aí ter um bom desempenho nas provas, em especial na sua disciplina, que é Direito Eleitoral. Bom, vamos lá. Eu preciso antes falar alguma coisa. Você sabe que quando você se inscrever, você vai ter aí muita atenção, né? Porque você vai escolher o local da prova e você vai escolher o TRE do qual você pretende. Então, isso te dá uma amplitude muito maior, porque você pode fazer aqui no Rio de Janeiro uma prova, por exemplo, o TRE de São Paulo. Então, tenha atenção no ato da inscrição, tá? Para você aí não confundir o local da prova com o TRE. Não existe a possibilidade de você escrever para mais de um TRE. Não tem. E também a sua inscrição, ela não é conjunta. O que isso quer dizer? Que você não concorre para o TSE e para o TRE. Você vai ter que fazer uma escolha, a sua escolha é única, mas isso não está ligado ao local da prova. Então, atenção no ato da inscrição, tá? Esse é um ponto. A segunda coisa que eu quero dizer para você é o tempo de prova. Se organiza. Por quê? Porque quem vai fazer prova de analista junto com o técnico, que existe essa possibilidade, nós temos para o analista o tempo de 4h30, enquanto o tempo de prova para o técnico é 3h30. Você vai enfrentar uma redação, você tem que ir com a estratégia pronta. Eu vou começar pela redação primeiro, ou eu vou fazer o básico, ou eu vou fazer o específico. Será que lá na hora eu vou respondendo e já vou passando para o cartão resposta, ou eu não vou passar para o cartão de resposta, ou eu vou tirar os 30 últimos minutos para poder passar limpo? Lembra que você vai estar sem relógio. Então, você fazer como treino uma prova impressa, um simulado impresso e calcular o tempo é estratégia para você para a prova. Porque se você não pode chegar lá e começar a pensar como que você vai fazer, isso já tem que estar resolvido. Sentou lá para fazer prova, tu já sabe, vou começar pela redação, não vou começar pelas específicas, vou começar por português, que eu tenho mais dificuldade. Essa estratégia é individual, é de cada um. Então, faça como treino, imprime a prova e faça escrita, como se fosse no momento. Né? Faça simulado, que isso vai te ajudar de você já levar a estratégia, né? Nós temos um ponto muito importante que eu também fui questionada, é a questão da possibilidade da prorrogação da data da prova. Olha só, gente, você sabe que no edital a data da prova é no dia 22 de setembro, ponto. Tá? Se o MPU propôs uma ação e se a FenaJude, que é o sindicato, está propondo a ação para que essa data da prova seja prorrogada devido à proximidade das eleições, porque a gente está falando 2 semanas antes das eleições municipais, isso não pode desestabilizar você. Então, você vai estudar, considerando com a data base o dia 22 de setembro, o que acontecer pelo meio do caminho é um ganho que você vai ter, mas não pode desestabilizar você. Nem tá? pode contar com isso. Nem pode contar com isso, porque isso é uma ação judicial ainda. Acho complicado. Eu acredito que o TSE, quando fixou a data, pensou nas eleições, né? Não acredito que seja uma coisa, como é que eu posso falar, amadora do TRE, e que se isso vier a acontecer, você tem que ter como a sua data de chegada 22 de setembro, é isso e acabou. Né? Não deixe essas questões desestabilizarem você, tá? O outro ponto que eu também recebo, Luiz, que eu estou aproveitando para esclarecer, é a questão da prova de título. Gente, a prova de título, ela não é eliminatória, ou seja, eu preciso. Não, não é um preciso. É que se você tiver, você consegue agregar a nota, mas não te desclassifica, tá? Eu quero deixar isso claro. E a prova de títulos, ela não é, eu tenho 20 pós-graduações. Pô, não é isso. Tem um limite quantitativo, que é 4% do total de pontos. Então, assim, porque a pessoa tem 20 títulos, e nem isso significa que também vai ser aceito. Então, não leva essa questão de títulos também para poder te
diminuir, para poder jogar você para baixo. Não pode. O momento agora é se concentrar, é ter contato com a matéria o tempo inteiro, é corrigir eleitoral, direito constitucional o tempo inteiro para quem já está na batida e para quem está começando agora, inicia com direito constitucional, tá? Visitem o local da prova antes da prova, pensa que se você for chamar um Uber, é você e 4.000 pessoas no local da prova chamando um Uber também. Então, tenta ter estratégias que não vão tirar de você o seu equilíbrio no dia 22, tá bom? No mais, em relação a dicas, é fazer a lei, a prova está concentrada na Constituição, no Código Eleitoral, na Lei 9.504 de 97, na Lei 9.096 de 95 e na Resolução 23.659. É obrigatório ter. Tá? Professora, mas eu não tenho grana. Consegue baixar isso gratuitamente no site do TSE. Fica a dica. Entra lá no site do TSE, baixa o Código Eleitoral do próprio site do TSE, que ali vai ter toda a legislação de apoio que você precisa. Outra alternativa também é, lógico, o site do Planalto, tá? Que você vai ter também o Código Eleitoral atualizado, a Constituição, mas essa dica de você baixar do Código Eleitoral do TSE, você vai ter tudo compilado em um único material e isso vai ajudar você a estudar. No mais, resoluções de questões, né? Equilíbrio, não deixa coisas externas tirarem o seu equilíbrio e você sempre vai focar com a data da chegada, 22 de setembro. Tá? Show de bola. Nossa, falei muito. Não é à toa que a Deise é uma das nossas camisas 10 aqui da Degrau Cultural. Ai, obrigada, Luiz. Você sabe muito, deu dicas sensacionais para os candidatos. Desde eu quero agradecer muito aqui a sua participação, por ter dedicado seu tempo aqui para vir falar, né, com os nossos alunos, nossos futuros alunos da Degrau Cultural, no que tange a disciplina de Direito Eleitoral. Eu tenho certeza que eles vão colocar em prática essas suas dicas, suas orientações e vão obter um excelente desempenho aí na parte com de certeza. Direito Eleitoral da prova. Muito obrigado, Deise. Obrigada a você, Luiz, pelo convite. Me coloca aí também à disposição, se você quiser, né, ter mais alguma dúvida, todo mundo me encontra lá na Degrau Fândega, né, também na Degrau de Niterói, e qualquer dúvida que você tiver, né, seja do edital, seja aí, a gente sempre se coloca, né, todos os professores da Degrau, com a excelência que são, né, se colocam à disposição para tirar qualquer dúvida que porventura ainda tenho, mas eu acredito que do edital é isso aí, e foco nos estudos e vambora quebrar a banca, é isso aí. Né? Isso aí, Deise, muito obrigado. Pessoal, eu também vou ficando por aqui. Se você gostou dessa entrevista, não deixe de compartilhá-la aí com seus amigos, com seus familiares que vão participar desse concurso para o TRE. Não esqueça de dar o seu like, como eu falei lá no início do vídeo, e peço que vocês aí continuem acompanhando o canal da Degrau Cultural no YouTube, bem como as nossas redes sociais e a seção de notícias do nosso site. Fica atento aí, porque nos próximos dias vamos trazer aqui no YouTube da Degrau mais um episódio do programa Super Dicas, voltado para o concurso do técnico judiciário da área administrativa do TRE do Rio de Janeiro. Estamos aí entrevistando professores de todas as disciplinas para orientar os seus estudos. Um grande abraço a todos e até a próxima, gente. Valeu! Tchau, tchau!